Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna aqui do Tec Concursos. É com muita alegria, com muita satisfação, com muito prazer e honra que eu dou continuidade ao nosso curso de Direito do Trabalho. Nós estamos estudando a disciplina Jus Laboral, desde os seus aspectos primordiais, o conceito, sua principiologia, suas fontes, sua parte histórica e propedêutica, até toda a análise do espectro trabalhista. Nós estudamos a relação de emprego, estudamos o conceito maior de relação de trabalho, estudamos relações afins, relações próximas e até subespécies da relação de emprego. Vimos as modalidades de contrato de trabalho, estudamos de maneira específica o contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é a regra geral, estudamos os contratos de trabalho por prazo determinado, estudamos ainda os contratos de trabalho chamados contrato de trabalho intermitentes. E nós analisamos como é que se dá essa contratualística, a sua estruturação, sua manifestação no ordenamento jurídico pátrio. Agora, uma vez que nós vimos o contrato manifestar-se à luz do princípio da primazia da realidade, estruturar-se conforme o regramento trabalhista e manifestar-se em várias espécies, doravante damos continuidade para tratar da extinção do contrato de trabalho. Vamos falar do aspecto amplo da extinção. Ou seja, quais são as circunstâncias e quais são as hipóteses em que o contrato de trabalho deixa de existir? Em quais hipóteses? Em quais circunstâncias? Em quais situações? Porém, antes de tratarmos propriamente da extinção do contrato de trabalho, temas afins, temas com ela correlatos a esse grande tema extinção, também devem ser objeto da nossa atenção. Nós também devemos nos debruçar intelectualmente sobre os mesmos. E, nesta oportunidade, nós começamos a tratar de um tema no dentro do tópico maior da extinção, que é estabilidade. Vamos falar sobre as estabilidades nas relações de trabalho. Quais são as estabilidades trazidas pelo sistema jurídico, pela Constituição, pela legislação infraconstitucional, pelo entendimento sumulado do Tribunal Superior do Trabalho e aplicações práticas deste tema e, obviamente, aquilo que cai no concurso, aquilo que pode fazer você gabaritar sua prova. Sem mais delongas, extinção do contrato de trabalho é o tema maior e agora nos debruçamos sobre o tópico garantias provisórias do emprego, trataremos das estabilidades. Olho na tela, olhe para cá. Quando nós observamos o tópico extinção do contrato de trabalho, que é o tópico maior, vemos que ele se manifesta em vários subtópicos e o primeiro a ser trabalhado, as garantias provisórias no emprego. As garantias provisórias no emprego. Veja o conceito. Garantias provisórias consistem no conjunto de normas que impedem ou dificultam a dispensa imotivada do empregado. Estabilidade ou garantia provisória, ou seja, vamos tratar aqui do mesmo instituto, quando eu falo estabilidade provisória ou garantia provisória, estou falando da mesma coisa, é o período em que o empregado tem seu emprego garantido, não podendo ser dispensado por vontade do empregador, salvo por justa causa. Olhe para cá. Como nós estudamos na contratualística geral, o contrato é um negócio, uma espécie de negócio jurídico. Contrato é uma espécie de negócio jurídico, bilateral ou plurilateral, capaz de criar os efeitos desejados pelas partes e não obstaculizados pelo sistema jurídico. O contrato exige, assim como o negócio jurídico, um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável, e uma forma livre ou, não, ou pelo menos prescrita em lei, quando a lei assim o determinar. A regra geral é que os contratos são firmados de maneira não solene, com forma livre, mas a lei pode estabelecer a solenidade, e a solenidade será da essência do contrato. O negócio jurídico, o contrato será nulo se a lei estabelecer uma forma e esta forma não for obedecida. É o regramento geral dos contratos. Agora veja, uma das características do contrato é a sua manifestação, continuidade e produção de efeitos com base no ânimos, com base no elemento volitivo das partes. Ou seja, presta atenção, eu quero, você quer e por isso o contrato gera efeitos. O contrato é embasado, o contrato é centrado, o contrato tem por fundamento a manifestação de vontade, a manifestação volitiva. Agora vejam bem vocês que se eu tiro a vontade, eu elimino a essência do contrato. Então, é importante considerar que eu tenho que querer estar contratado, querer estar no contrato.
O contrato, portanto, rompê-lo ou não, regra geral, consiste em um direito potestativo das partes. Veja só, o que é um direito potestativo? O direito potestativo é aquele que, quando ele é exercido, ele gera contra quem é exercido um necessário estado de sujeição. Exemplo, me demito. Se eu falar me demito, eu estou demitido. Eu não continuo nesta relação empregatícia, nesta relação contratual trabalhista. Se meu empregado diz, está despedido, está aqui a dispensa sem justa causa, ele vai pagar o que me deve e eu estou fora. A regra geral é essa. Demitir, eu empregado me demitir, ou meu empregado me despedir sem justa causa, consiste em direito potestativo das partes. Ninguém é obrigado a estar no contrato. Faz a rescisão contratual, paga a cada um o que lhe é devido. Esta é a regra geral. Porém, doutores e doutoras, quando tratamos de garantias provisórias ou de estabilidades provisórias, temos que considerar que aqui o ordenamento jurídico, mediante a Constituição ou a lei, ou ainda o entendimento sumulado do Tribunal Superior, estabelecem circunstâncias que dificultam, que obstaculizam a quebra desta relação de emprego. Então vejamos, quando o artigo 10º, inciso 2, a linha B do ADCT, fala da estabilidade da empregada gestante, ainda que eu, empregador, queira desligá-la, queira despedi-la, eu estou impedido, ela tem uma proteção no emprego. Ah, Bruno, você é obrigado a recebê-la em sua casa todo dia? Não, mas eu vou ter que pagar aquilo que ela receberia naquele período. Ela estará, para efeitos trabalhistas, empregada. Ou seja, eu fui impedido pela garantia provisória, eu fui impedido pela estabilidade provisória de fazer o quê? A extinção do contrato de trabalho. Por isso está aqui relacionada ao tópico extinção do contrato. Ou seja, a extinção, que regra geral pode nascer da vontade das partes, assim como o contrato nasce da vontade, ele pode ser extinto pela vontade. Essa extinção pode encontrar um óbice, essa extinção pode encontrar um obstáculo aqui, nas garantias provisórias, na estabilidade provisória. Esse é o aspecto introdutório. Então, temos com vocês que as garantias provisórias no emprego consistem nas normas que impedem ou dificultam a dispensa imotivada do empregado. A dispensa, repito, sem justa causa. Eu repito, dispensa sem justa causa. Por quê? Porque se o empregado ou empregada praticar uma falta grave, daquelas hipóteses esculpidas nas alíneas do artigo 482 da CLT, confira depois. Neste caso, com esta manifestação, com esta hipótese ali sendo cumprida e outros elementos conjugados, como imediatidade, como proporcionalidade e tantos outros, como nexo de causalidade, eu posso aplicar a dispensa por justa causa. Nesse caso, não tem estabilidade para proteger. A estabilidade provisória ou garantia provisória refere-se, inclina-se ao que chamamos de despedida imotivada ou despedida sem justa causa, que em regra é direito potestativo, mas que nestes casos aqui estará obstaculizada pelo sistema jurídico. Estabilidade ou garantia provisória é o período em que o empregado tem seu emprego garantido, não podendo ser dispensado pela vontade do empregador, salvo por justa causa. É assim que é o nosso conceito. É desta forma que nós apresentamos os conceitos gerais do tema estabilidade. Professor, mas por que conceitos gerais? Porque nós vamos ver aqui várias manifestações das estabilidades provisórias. Porém, agora, é importante que falemos, embora isso não seja tão comum em prova, mas a gente vai falar por desencargo de consciência. Como diria um professor meu no passado, se por incresça que parível isso cair, então vamos prestar atenção. Hipóteses de estabilidade. Correto falar que existem hipóteses. Existe uma estabilidade, que é a regra que a gente vai estudar, estabilidade provisória. E aí se manifesta a estabilidade do dirigente sindical, na empregada gestante, no empregado acidentado, no empregado membro de CIPA, no empregado membro da Comissão de Representação dos Empregados e tantas outras. Mas existe, ou pelo menos nós vamos citar aqui, a estabilidade chamada definitiva. Olho na tela. Olha para cá. Estabilidade definitiva. A estabilidade decenal da CLT. Existia, anteriormente, uma circunstância onde você trabalhando por 10 anos, seguidos para o mesmo empregador, você adquiria uma estabilidade chamada de decenal. Então, Dona Raimunda, que trabalhava lá perto da minha casa, Dona Raimunda, trabalhou aqui por
10 anos na panificadora. Dona Raimunda tinha estabilidade decenal. Com a legislação e a entrada do FGTS 90, deixou de existir essa estabilidade decenal. E essas pessoas que tinham, contudo, direito adquirido só podem ser dispensadas por inquérito judicial para apuração por falta grave. Por que você está citando? Porque Dona Raimunda, lá da panificadora, perto de onde eu morava desde pequenininho, tem essa estabilidade. E continua trabalhando lá. Ela já tem 60 anos, aquela senhora, 65. Ela me viu pequenininho. E ela continua trabalhando. Ela pode ser dispensada apenas mediante a apresentação, o ajuizamento de uma demanda judicial específica, um inquérito judicial para apuração por falta grave. A outra modalidade de estabilidade é dos servidores públicos civis em exercício na data da promulgação da Constituição de 88, pelo menos 5 anos continuados. Artigo 19 do ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias que tem força normativa, que é norma constitucional. Diz assim: os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 anos continuados. Então a Constituição veio aqui em 88, essa pessoa já estava trabalhando aqui desde 83. Essa pessoa adquiriu o quê? Estabilidade. Mesmo que não tenham sido admitidas na forma regulada no artigo 37. O artigo 37, inciso 2 da Constituição, vai colocar a porta estreita do concurso público, de provas ou de provas de títulos. Essas pessoas são consideráveis estáveis no serviço público. Olha para cá. Então, alguém que já estava trabalhando há 5 anos vê a Constituição de 88. Essa pessoa trabalhando na União, no Estado, no Distrito Federal, no município, como na autarquia, mas estava trabalhando porque alguém colocou, não fez concurso público, não fez prova, simplesmente começou a trabalhar e já tinha 5 anos. Veio a Constituição para regularizar: ó, você que tem 5 anos, você é estável, como se tivesse feito concurso público. É isso que nós estamos enxergando aqui. Estas modalidades chamamos tecnicamente de estabilidades definitivas. A estabilidade decenal da CLT e a estabilidade desse servidor público que já servia há pelo menos 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. Esses casos, obviamente, não estão tão em uso. Dificilmente eles serão abordados numa avaliação, mas fica aqui a menção, porque se cair, se o examinador inventar de cobrar para você, você sabe o que responder. E sabe, inclusive, diferenciar a estabilidade definitiva da chamada estabilidade provisória. Agora, vamos nos debruçar sobre o nosso tópico em si, a estabilidade provisória. Como já vimos, estabilidade provisória se refere ao obstáculo trazido pela Constituição, pela lei ou pelo entendimento sumular do TST para que o empregado ou empregada seja despedido sem justa causa. A estabilidade provisória ela atinge a chamada dispensa imotivada. Nesta oportunidade, nós agora falaremos de uma das mais importantes e uma das mais comumente cobradas em prova, a estabilidade do dirigente sindical. Olho na tela, olha para cá. Estabilidade do dirigente sindical. Quem é o dirigente sindical? Aquela pessoa que foi eleita para dirigir uma entidade sindical. O sistema sindical brasileiro está aqui: sindicato, federação, confederação. Geralmente, esses dirigentes vão estar atuando aqui, ó, no sindicato, que pode ser da categoria profissional, o sindicato da categoria econômica. Detalhe: essa estabilidade aqui, ela está sempre mais voltada ao dirigente. Voltada ao dirigente. Olha para cá. Previsão normativa da estabilidade do dirigente sindical. Artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal de 88, conjugado com o artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, e com a súmula 369 do TST. Vamos ver aqui os principais documentos. Primeira coisa, parágrafo 3º do artigo 543, diz assim, presta atenção: fica vedada, ou seja, fica obstaculizada, proibida, a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro da sua candidatura a cargo de representação de entidade sindical, até 1 ano após o fim do seu mandato, caso seja eleito, inclusive, como suplente, salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos desta consolidação.
O que a gente extrai dessa leitura do parágrafo 3º? Qual é a interpretação que nós temos? Primeira delas, quando é que começa a estabilidade? Olha para cá, no registro de sua candidatura, a partir do momento do registro de sua candidatura. Então vamos lá. Bruno, Wendel e João Liberato decidem concorrer ao cargo de dirigente sindical. Nós três nos inscrevemos, nos candidatamos e os empregados irão votar para que escolham quem será o dirigente. Veja, a partir do momento, digamos que hoje, eu, Wendel e João Liberato registramos a nossa candidatura, é correto afirmar, sem medo de errar, que neste momento aqui nós estamos protegidos de uma despedida sem justa causa. Quando ocorre a eleição e, digamos, eu sou eleito, Wendel e João Liberato permanecem com essa estabilidade? Não. Porque eles registraram a candidatura, ocorreram as eleições, o processo eleitoral para que fosse escolhido o dirigente sindical e eles perderam as eleições. Eu não posso ser despedido sem justa causa pelo meu empregador. Mas eles, João e Wendel, que naquele momento não podiam, mas que não ganharam as eleições, podem ser despedidos sem justa causa. Eu só vou poder ser despedido quando, diz aqui a lei, até 1 ano após o fim do meu mandato. Meu mandato é de 1 ano. Então eu tenho um mandato de 1 ano, não posso ser despedido, e 1 ano após o fim do meu mandato. Ou seja, eu tenho 2 anos na prática, no mínimo, de estabilidade. Eu e o meu suplente. Digamos que eu tenha como suplente o professor Levi. Eu e Levi, meu suplente, estamos protegidos da dispensa imotivada ou sem justa causa. Repito, estamos protegidos da dispensa imotivada ou sem justa causa. Porque a dispensa por justa causa, ela é possível. Porque caso exista falta grave que legitime a dispensa por justa causa, ela pode ocorrer. A estabilidade provisória, a garantia provisória no emprego, repito, ela protege da dispensa sem justa causa. Imagine se eu sou dirigente sindical, chego lá, estou chateado que o Bahia, vamos dizer, não foi campeão da Copa do Nordeste e discuto com meu chefe, que é torcedor fanático do Vitória. Até aí tudo bem discutir futebol, brigar por conta de futebol, bater um papo. Mas a conversa começa a ficar mais animosa, eu falo Vitória é isso, começa a xingar. E começa a desrespeitá-lo, dou porrada na mesa. Ele fala demais, eu digo, eu vou lhe mandar a mão, vou lhe quebrar, vou lhe bater. Vou lá, empurro ele, faço agressão física. Esses atos são os atos que manifestam completa insubordinação, são atos que manifestam a violência física, a estrutura, os direitos da personalidade do meu empregador. E é claro que constitui falta grave, que legitima a despedida por justa causa. Meu empregador tem que pensar, poxa, aquele cara é dirigente sindical, se não botava ele para fora. Não, bota para fora, porque ele praticou uma falta grave. Porque aí a dispensa deixa de ser sem justa causa, mas passa a ser por justa causa. Qual é o objetivo, professor, de existir uma proteção contra a dispensa sem justa causa do dirigente sindical? Fácil, para que ele possa exercer de fato os poderes, as funções, as prerrogativas para as quais foi eleito. Para que ele possa de fato dirigir o sindicato. Para que o sindicato possa chegar lá e atuar efetivamente na busca dos interesses. Ou seja, esse sindicato ele vai ter uma atuação mais ou menos enérgica, ele vai ter uma atuação mais ou menos contundente, ele vai ter uma atuação mais ou menos protetiva se o dirigente sindical eleito tem mais liberdade, tranquilidade e estabilidade para exercer o seu munus, para exercer a sua função. Então, repito, a estabilidade do dirigente sindical é uma estabilidade para que obstaculiza, que impede a dispensa sem justa causa. Por justa causa, pode ser despedido. A partir de quando ele tem estabilidade? No registro da candidatura, até 1 ano após o fim do mandato. E aqueles que se registraram a candidatura, concorreram, mas não ganharam, assim que terminou a eleição, esse pode ser despedido sem justa causa. Então, olhe para a tela. Quando é que começa a estabilidade? No registro da candidatura. Quando é que termina a estabilidade? Até 1 ano após o fim do mandato. Para quem? Para quem foi eleito. Porque se eu não fui eleito e apenas concorri, naquele momento que eu comecei a concorrer, eu tenho uma certa estabilidade, porque eu registrei minha candidatura. Terminou o processo eleitoral, eu não fui eleito, eu que não fui eleito, posso ser despedido sem justa causa pelo meu empregador?
imediatamente. E muitas vezes, doutores e doutoras, na prática, isso acontece. Tudo bem? Esse é o aspecto de apresentação da estabilidade do dirigente sindical. Porém, estudar essa estabilidade pressupõe a análise minuciosa dessa súmula aqui, ó. A súmula 369 do TST, também chamada de súmula do dirigente sindical. Súmula do dirigente sindical. O inciso 1 diz assim: é assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, parágrafo 5º da CLT, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Ou seja, vamos interpretar isso aqui. Vai existir, será assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, mesmo que o registro da candidatura seja comunicado intempestivamente. O prazo aqui do artigo 543, parágrafo 5º, o que você tem que saber? É o prazo do artigo 543, parágrafo 5º? Não. Você tem que saber que se o empregador estiver por ciência, por qualquer meio, ainda que em período posterior ao prazo estabelecido na lei, a estabilidade é garantida ao dirigente sindical, desde que ela ocorra na vigência do contrato de trabalho. Olha para cá. Se eu lhe desliguei, você não pode pedir estabilidade. Você não pode dizer, eu fui eleito dirigente sindical e agora eu quero estabilidade. Não, eu lhe desliguei antes. Mas se o contrato está vigendo, você é eleito, ainda que você me comunique fora do prazo, a sua estabilidade está garantida. É a hipótese do inciso 1 da súmula 369 do TST. Olha para cá. Parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia, a hora do registro da candidatura de seu empregado. O que ele está falando aqui? Desse artigo 543, parágrafo 5º. Qual é o prazo? 24 horas. E se perder esse prazo, eu perco minha estabilidade? Pelo amor de Deus. Até porque o prazo é muito exíguo, né, gente? O que importa não é quanto tempo. Eu só fui comunicar 2 semanas depois. Problema. Estava na vigência do contrato? Estava. Tem estabilidade. A estabilidade provisória é assegurada. Esse é o primeiro tópico. É o tópico do inciso 1 da súmula do dirigente sindical, a súmula 369 do TST. Agora, vamos nos debruçar sobre o inciso 2. Observem com atenção. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais, igual número de suplentes. Vamos repetir. O artigo 522 da CLT foi recepcionado, ou seja, ele foi abraçado pela Ordem Constitucional de 1988. Para cá. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. A 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Por que é importante frisar isso aqui? Quais são as palavras-chave? Primeiro, recepcionado. O que é a Constituição recepcionar? É a Constituição de 88 trazer ao seu sistema, ao novo ordenamento jurídico. Porque quando você tem um poder constituinte originário, você tem um novo ordenamento jurídico. Você tem uma nova disciplina normativa, tanto no aspecto axiológico, como no aspecto normativo, como no aspecto fático. Vejam, esse novo sistema, essa nova Constituição, se isso aqui é útil, eu vou utilizar. Recepcionou, por exemplo, o Código Tributário Nacional, em alguns aspectos. Recepcionou, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho em muitos aspectos. O que ele está dizendo é que o tópico da estabilidade também foi recepcionado, trazendo, portanto, ao nosso sistema atual aquilo que tinha sido feito pela CLT lá sobre a égide de outra Constituição. É constitucional. Agora veja, esta constitucionalidade diz que vai existir o quê? Estabilidade provisória, ou garantia provisória para o dirigente sindical. Mas vejam vocês
que há uma limitação aqui. A limitação é que tal estabilidade alcança 7 dirigentes sindicais, repito, ela alcança 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Por que essa informação é importante? Porque com a Constituição de 88 e a liberdade de associação, as entidades sindicais elas têm uma maior liberdade, dentro do princípio da liberdade sindical mitigada, para organizar sua composição, seu funcionamento, seu horário de reuniões, enfim. Há uma liberdade sindical muito maior do que existia em tempos primevos no nosso país. Agora, eu posso, portanto, colocar no estatuto, porque o sindicato ele é uma pessoa jurídica de direito privado, com natureza associativa, com natureza de associação, reunião de pessoas que se reúnem sem finalidade lucrativa, diferente da sociedade, onde há união de pessoas com finalidade lucrativa. Então vejam, quando eu falar de sindicato, eu posso, pela liberdade associativa, pelo que está descrito no estatuto, eleger 10, 20, 30 dirigentes sindicais, se eu quiser colocar ali. Porém, à luz da recepção do texto normativo originário à Constituição de 88, somente os 7 dirigentes sindicais e 7 suplentes terão direito à estabilidade. Então, os 7 mais votados, vamos dizer, os que ficarem 7 primeiros, esses têm estabilidade e seus suplentes. E os demais podem ser eleitos? Podem, mas vão ter estabilidade? Não terão. Quem é que estabelece isso? O item 2 da súmula do dirigente sindical, a súmula 369 do TST. Olha o que diz o item 2. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Fica limitada, assim, a estabilidade ao que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. Inciso 3º diz assim: o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Então, categoria diferenciada, ele trabalha lá como um técnico de computador, mas trabalha num sistema de hotéis. Mas se ele foi eleito para aquela categoria de sistema de hotéis, ele ainda que exerça uma estabilidade, uma profissão, uma função que em início ela é diferente, olha para cá, ele tem que exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional, ou seja, voltada para aquela finalidade de proteção daqueles empregados. É aqui a linha do inciso 3. Inciso 4 diz assim: havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Ou seja, a empresa, olha para cá, a empresa deixa de funcionar, extinguiu a atividade empresarial, não deu certo, quebrou, faliu. E aí eu vou continuar pagando estabilidade de dirigente sindical? Claro que não. Por quê? Porque existiu extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato. Como assim, professor? Digamos que você tem uma empresa X que tem uma base em Salvador, município de Salvador, uma base no município de Feira de Santana, uma base no município de São Paulo. Se a unidade de Feira de Santana se extinguiu, eu, dirigente sindical que atuava ali naquele âmbito territorial de Feira de Santana, como eu sou estável, agora eu me coloco em Salvador, eu posso exigir isso? Não. Não há razão para subsistir a estabilidade. Ele perde a estabilidade. Item 5 diz assim: o registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra do parágrafo 3º do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. Olha para cá. Se o empregado estiver avisado, ele recebeu aviso prévio, trabalhado ou indenizado, não importa, e ele vai lá e se registra ao cargo de dirigente sindical, ele pode registrar-se? Pode. Ele pode ganhar a eleição? Pode. Mas ele vai ter direito à estabilidade? Não. Repito, ele pode registrar-se? Repito, ele pode ser eleito, mas ele não terá direito à estabilidade provisória. É isso que nos determina o item 5
da súmula do dirigente sindical, a súmula 369 do Tribunal Superior do Trabalho. Olha só, J82 aqui, olha para cá. Ó, J82. Aviso prévio. Baixa na CTPS. A data de saída a ser anotada na CTPS deve corresponder ao término do prazo do aviso prévio, ainda que indenizado. Ou seja, se eu estou saindo hoje, não quer dizer que eu anoto a data de hoje. Eu tenho que fazer a projeção do aviso prévio. Ó, digamos que eu trabalhei 2 anos, 1 ano na empresa, 33 dias. 2 anos, 36 dias. Menos de 1 ano, 30, aqui, ó, 3 anos, 39. É uma progressão aritmética. Eu trabalhei 4 anos na empresa. Quanto tempo eu vou ficar? 42 dias de aviso prévio. Então eu não assino a carteira com a data de hoje. Eu assino a de hoje mais 42 dias lá na frente. É a data de baixa, de acordo com o J82 da seção de dissídios individuais 1, a SDI 1 do TST. É só J82, é da SDI 1, seção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Quanto ao dirigente sindical, é necessário para a ruptura do vínculo a propositura do inquérito para apuração de falta grave. Gente, o inquérito para apuração de falta grave é um procedimento especial trabalhista. Procedimento especial. 6 testemunhas por parte. Cada parte desse procedimento pode apresentar até 6 testemunhas. Petição necessariamente escrita, ou seja, é uma exceção ao princípio da oralidade, que vige as petições iniciais trabalhistas. É uma ação de natureza dupla, ou seja, eu não tenho que apresentar reconvenção. A minha contestação e a improcedência do pedido do autor já significa a procedência do meu pedido, dentre outras características. Agora veja, o empregado, súmula 197 do STF, com representação sindical, só pode ser despedido mediante inquérito em que se apure a falta grave. O que quer dizer a súmula 197 do STF? Que para que eu venha despedir dirigente sindical, eu não posso simplesmente mandá-lo no RH. Eu não posso simplesmente comunicá-lo na dispensa por justa causa. Por exemplo, se sua empregada doméstica for pega subtraindo valores na sua casa, você pode, você mesmo, fazer despedida por justa causa. Se o empregado na empresa X, na loja de sapatos, for pego subtraindo numerários, ele pode ser despedido por justa causa. Vai no RH, despedido por justa causa. Porém, o dirigente sindical, a lei, o sistema e o entendimento sumulado, inclusive a súmula 197 do STF que estamos examinando, exige a propositura de um procedimento especial trabalhista, o inquérito judicial por apuração de falta grave, que nós acabamos de listar algumas características. Próxima súmula, súmula 379 do TST, acompanhe comigo. Súmula 379 do Tribunal Superior do Trabalho. Diz assim: o dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial. Inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT. Então veja, o dirigente sindical somente pode ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial. Inteligência dos artigos 494 e 543, parágrafo 3º da CLT. Assim como é o entendimento sumulado do STF, o Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal, assim de igual sorte, o Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, exige na sua súmula o quê? Exige que para a dispensa do dirigente sindical é imprescindível, é conditio sine qua non, a propositura de inquérito judicial para apuração de falta grave. Isso é muito importante, isso é muito valioso. Artigo 494 da CLT, acompanhe comigo. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e que se verifique a procedência da acusação. Repito, o empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso,
de suas funções. Então eu posso suspender o dirigente sindical. Mas a sua despedida só se torna efetiva, ou seja, ele só está efetivamente fora do meu quadro de funcionários após o inquérito que se verifique a procedência da acusação. Parágrafo único. A suspensão no caso desse artigo perdurará até a decisão final do processo. Repito, a suspensão no caso desse artigo, ou seja, para a propositura de inquérito de apuração por falta grave, perdurará até o final do processo. Vamos entender isso aqui. Muita atenção. Quando eu falo disso aqui, eu tenho que considerar que, de acordo com o entendimento simulado, com a base geral, suspensão do contrato de trabalho é aquela circunstância onde não há trabalho, mas também não há contagem de tempo de serviço e não há pagamento de salário. Eu posso suspender esse empregado, dirigente sindical, que eu acredito que realizou que cometeu uma falta grave. Veja, eu tenho 30 dias, esse é um prazo decadencial, para propor, para ajuizar a minha ação judicial, que apesar do nome inquérito, que lá no direito penal, no processo penal, na persecução penal, você vê com o professor Levi, você tem um inquérito, mas o processo penal é assim que se dá a persecução penal, não é assim? O inquérito é um procedimento de natureza investigativa, sigilosa, administrativa, não é isso? Acusatória. Pois é, mas aqui não. Apesar do nome inquérito, porque vamos investigar, porque vamos observar se de fato existem os elementos configuradores da justa causa que legitimam a despedida por justa causa, o inquérito é uma ação judicial, o inquérito é um procedimento especial, o inquérito é uma demanda que tem partes, causa de pedir e pedido, condições da ação, que exige uma petição inicial escrita, que cada parte poderá apresentar no bojo do processo até 6 testemunhas independentes para serem ouvidas, e tais testemunhas comparecerão independente de notificação. O inquérito judicial para apuração de falta grave é, inclusive, uma ação de natureza dúplice. Já citamos tudo isso aqui. O que eu quero que você entenda é que eu posso suspender, mas que o contrato só se rompe após o julgamento final do inquérito, o trânsito em julgado, e aí diz, ele cometeu falta grave. Então, a partir de então, a despedida por justa causa de fato é efetivada. Se eu ganhei, então esse tempo todo de suspensão estava correto, não tem que ganhar nada mesmo, ainda cometeu falta grave. Se eu perdi, vou ter que pagar todo esse período que ele ficou com o contrato suspenso, sem trabalhar, como se estivesse trabalhando. Porque quem deu margem a essa injustiça contra o empregado fui eu. É assim que se apresenta esta demanda, que é direito processual do trabalho, mas que aqui dialoga, né, a teoria do diálogo das fontes, com o direito material do trabalho. Vimos que a suspensão, portanto, durará até a decisão final do processo. Próximo tópico. Artigo 853, diz assim: para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juízo de direito. Olha para cá, reclamação por escrito. Isso aqui é uma petição inicial, tá bom, gente? É uma petição inicial apresentada dentro de 30 dias, contado da data de suspensão do empregado. Professor, e se não apresentar em 30 dias? E se apresentar em mais tempo? Aí você tem uma atitude onde esta apresentação da demanda, nela ocorreu decadência. O prazo para a propositura do inquérito judicial para apuração de falta grave é um prazo decadencial, de acordo com a doutrina remansosa, com a jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho e, obviamente, com a doutrina trabalhista. Se você apresenta fora dos 30 dias, estará diante da decadência e seu inquérito será extinto com resolução do mérito e o empregado volta a exercer as suas funções. Por fim, para terminar este tópico e esse bloco, o artigo 821 da CLT, também importante, olha na tela, olha para cá. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, é assim no processo de trabalho, no chamado rito ordinário. Mas olha o que ele diz: salvo, ou seja, exceto, atenção, ó, exceto, salvo, quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. Olha para cá. Então, para a propositura do inquérito judicial para apuração de falta grave,
eu tenho que observar que aquele empregado estável, no caso aqui no nosso exemplo, o dirigente sindical, cometeu uma falta grave. Eu aplico-lhe a suspensão e eu tenho um prazo de 30 dias, a partir dessa suspensão, prazo este decadencial, para apresentar a minha ação de natureza dúplice, sempre na forma escrita. E qual o detalhe final que vimos aqui agora no artigo 821? Detalhe final é que, ao invés de indicar 3 testemunhas para o processo, estas testemunhas comparecerão independente de notificação. No inquérito, eu posso indicar 6. Professor, mas peraí, por que 6? E não 3, como é o normal do procedimento ordinário? Porque no inquérito você está buscando proteger quem quando apresentar 6? O empregado. O empregado, para se proteger até de uma eventual perseguição política, porque ele é um empregado atuante, combativo, então o direito dos demais empregados, é um dirigente sindical ativo, ele vai poder utilizar 6 testemunhas. E a outra parte também, obviamente, pelo princípio da isonomia, da paridade de armas, tá? Vai poder utilizar 6 testemunhas também. 6 testemunhas ao invés de 3. É mais uma diferenciação no inquérito judicial para apuração de falta grave. Então, doutores, nós estudamos a apresentação da extinção do contrato de trabalho. Estudamos também as chamadas garantias ou estabilidades, a estabilidade definitiva, a decenal da CLT e a dos servidores públicos civis, que já trabalhavam há 5 anos quando da promulgação da Constituição. E começamos a estudar a estabilidade provisória do emprego, que é a garantia para que alguém não seja despedido sem justa causa, obviamente sem ocorrência de falta grave. Estudamos o dirigente sindical, vimos que essa estabilidade só pode ser concedida, ainda que recepcionada pela Constituição, para 7 dirigentes e para 7 suplentes. Vimos que ele tem estabilidade do registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato. E de igual sorte que, para desfazer essa estabilidade, não basta apenas alegar a ocorrência de falta grave, faz-se vista a propositura desse procedimento que acabamos de estudar, o inquérito judicial para apuração de falta grave. Assista esse material com muita atenção. Esse bloco aqui, esse material, repare que ele ficou até longo, é para você ver 1, 2, 3 vezes. Cai em OAB, cai em qualquer concurso da área trabalhista, cai para juiz, cai para técnico, cai para analista do Tribunal Regional do Trabalho. Bons estudos, é sempre um prazer estar com vocês. Um abraço.